bom te receber aqui no nosso canal. Olha, esteja conosco sempre aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho. Essa mensagem que você vai ouvir pode ter certeza que é para mudar a sua vida. É só você abrir o seu coração. Eu estou pensando em fazer sempre uma oração na semana, bem cedinho fazer uma oração pela sua semana, para que sua semana seja abençoada. Mas isso eu estou orando por Deus. Para isso você precisa sempre compartilhar aí essa mensagem. Compartilhe sempre essa mensagem para que esse vídeo sempre chegue a mais pessoas e a gente possa fazer essa oração ao vivo pela sua semana, tá bom? Um abraço forte no seu coração, que a palavra de Deus entre de uma forma poderosa, mudando e transformando a sua vida. Vamos para a palavra de Deus, entender o que é que Deus ele tem também para a nossa vida. Por favor, Ezequiel, capítulo de número 2. Vamos começar por Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações. Ezequiel. Está cortando esse aqui? Ezequiel, capítulo 2. Vamos lá. Vamos para a orientação de Deus. Bem rapidinho a mensagem, já vamos fazer a oração. Vai ser bem rápido, até porque eu sei que tem muita gente que vai sair daqui para ganhar muito dinheiro ainda hoje. Vamos lá, Ezequiel. A gente fica feliz, hein? Fala, né? Pastor dá essas bênçãos assim, a pessoa fica feliz da vida. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: Ele me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Que tipo de pôr de pé é esse, pastor? É um espírito de oração. Esse pôr de pé é a pessoa não ficar prostrada. Tem pessoas que vivem o tempo todo se lamentando. Ela só sabe se lamentar, se lamentar e se lamentar. E esse não é o tipo de espírito qual Deus ele quer que você tenha. É aquela pessoa que a oração dela já é se lamentando. Oh Deus, porque para mim nada dá certo. Não é esse espírito que é o espírito de Deus. No momento da luta, no momento da dificuldade, nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar de pé. Pense bem. O momento de maiores lutas e crises dos maiores homens de Deus são sempre no momento que ele está mais orando, porque o diabo vai fazer de tudo para prostrar a pessoa. Aí vem alguém de um lado, alguém de outro lado para desanimar. Você lembra de quarta-feira que nós estudamos acerca do Jairo? O Jairo estava na fé ali perto de Jesus, mas aí vem uma má notícia para quê? Prostrar o Jairo, desanimar o Jairo. Entenda bem que sempre irão acontecer as más notícias para te desanimar. Às vezes não exatamente as más notícias, às vezes alguém te ferindo, alguém muito próximo ferindo a você, fazendo de tudo para te atacar, e isso o que é que vai acontecer? Você vai desanimar. Mas continua, o 2: Então entrou em mim o Espírito com letra maiúscula, era o Espírito de Deus, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Olha isso. Quando ele entendeu que ele precisava estar de pé, agora entra um espírito. Que espírito é esse? É o Espírito Santo. É o único espírito que pode ter acesso e deve ter acesso a nós que somos de Deus. Amém, gente? Não existe isso, não tem como a pessoa ter, não pode a pessoa ter ela ser de Deus e ela ter acesso ao espírito maligno. Não, espírito maligno não pode entrar em mim, ele não pode ter acesso dentro de mim, está amarrado desde já em nome de Jesus. E nem ter espírito ter acesso a outro espírito qualquer que seja. Não, pastor, porque a minha vozinha faleceu, mas toda noite minha vozinha vem falar comigo. Isso não existe. Tem alguns que até consideram isso. Não, mas é porque fulano está olhando para mim de lá de cima. Não está não, isso é espiritismo. Não se envolve nisso não, meu irmão. Não querendo entrar em religião qualquer que seja, mas a Bíblia diz que os mortos nada sabem. Os mortos nada sabem. Então não existe isso. Não, porque minha vozinha ela olha para mim. Não, porque ela fala comigo. Toda noite ela vem fazer cafuné na minha cabeça. É o capeta que está fazendo cafuné. A vozinha não está fazendo cafuné, não. Então a pessoa precisa entender muito isso. Tem pessoas
que esse tipo de frase, ela está de lá de cima olhando para mim, serve para consolar, mas entenda bem que você está sendo iludido, não tem ninguém olhando para você. Os mortos de nada sabem, até porque depois da morte a Bíblia diz que segue-se o juízo. Acabou, morreu, acabou aqui a terra, agora tem uma vida eterna, seja no céu ou seja no inferno. Então aqui a Bíblia diz que entrou nele o Espírito quando falava, quando ele falava com ele, e o pôs em pé. Então quando você vem à casa de Deus e ora, e aí agora o pastor começa a pregar, como estou pregando aqui para você, agora é hora do teu espírito se levantar, agora é hora de você se levantar, de estar forte perante Deus, porque a palavra de Deus vem para te fortalecer. Imagina, daqui a pouquinho vamos fazer a oração da fé, e pastor, quem é que conta o testemunho depois da oração da fé? Aquele que Deus falou por meio da sua palavra. Pastor, não entendi nada o que foi pregado. Então o resultado que vai acontecer para as pessoas só será somente para aqueles que entenderam a palavra o qual foi dirigida. Se eu não entendo a palavra, eu não entendo a verdade, eu não serei liberto. E conhecereis a verdade? Quer dizer, eu só serei liberto depois que entender a verdade, que é a palavra de Deus. Então ele se colocou de pé porque ele entendeu a palavra de Deus. O Espírito de Deus entrou nele e o levantou. Vamos ver isso que aconteceu exatamente com os discípulos. Eles deram uma vacilada no finalzinho da missão de Jesus, lá em Lucas capítulo 22, abre lá, Lucas capítulo 22. Então esse espírito era espírito de oração. Quando eu estou de pé, eu estou em espírito de oração. Eu não posso nunca estar desanimado, caído para baixo, entristecido, angustiado em alguns tipos de momento, porque é aquele momento ali que é o momento que o inimigo ele vai achar a brecha, e aí é o que acontece daquilo que os crentes muito dizem, que é o cair em tentação, que inclusive o próprio Jesus vai falar sobre isso agora. Lucas capítulo de número 22. Lucas capítulo 20, é bem rápida a mensagem. Lucas capítulo 22, Mateus, Marcos, Lucas 22. Jesus ali ele estava orando, como costumeiramente ele já fazia isso, e no versículo 40 diz assim, quando chegou ao lugar, disse-lhe, olha o que Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. Quer dizer, muita gente cai em tentação, por quê? Porque não estão orando. É aquela pessoa que às vezes não entende o que Deus está falando com ela. Por quê? Porque ela não está em espírito de oração, ela está vivendo o natural. Se ela vive o natural, a consequência dela só será o natural. Quer dizer, ela vai descer ladeira abaixo. Será uma degradação espiritual. Agora, quando eu estou sempre em espírito de oração, aí é diferente, aí eu entendo, o inimigo está querendo armar uma cilada para mim. Não, está chegando isso aqui e eu sei que é o inimigo que está fazendo isso para me atrapalhar. Por quê? Eu estou em espírito de oração. Aí continua, versículo de número 41. Afastou-se um pouco deles e colocando-se de joelho orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então sempre que eu estou em espírito de oração, o anjo que é mensageiro vem até mim, a palavra de Deus. A palavra de Deus vem para isso, para me confortar. Em agonia, orava mais intensamente. Quer dizer, no momento de agonia, de perturbação, tenho que orar mais, assim como Jesus. Jesus estava no momento de perturbação, porque a mente dele estava agitada. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíram no chão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo e dominados pela tristeza. E disse-lhe, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A tristeza já tinha feito os discípulos cair e dormir. E é o natural.
Minha avó, ela dizia, vai chorar na cama que é lugar quente. Porque a tendência é fazer, numa má notícia, num momento ruim, um momento de tristeza, é a pessoa se prostrar, é a pessoa sentar, é a pessoa deitar. E isso aconteceu com o discípulo. Jesus tinha acabado de dizer que ele iria morrer. Jesus acabou de dizer que ele, a pouca idade que ele tinha, ele iria morrer. E os discípulos não aceitaram aquilo e ficaram muito tristes. Até porque eles sabiam que a consequência dele seria a mesma. Por quê, pastor? Porque eles perseguiam Jesus, que era o líder. Consequentemente, eles queriam também destruir a obra de Jesus, mesmo Jesus, depois de Jesus morto. E aconteceu com Pedro. Eles fizeram de tudo para atrapalhar o ministério de Pedro. Levaram Pedro a julgamento, fizeram de tudo. Então, entenda bem por que eu estou pregando isso para você. No momento de dificuldade, meu irmão, nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar perante Deus. Já já vamos fazer oração para mandar todo mal embora, toda maldição embora. Então entenda isso. Eu preciso ter o espírito de oração. Vai lá para Josué. Josué capítulo de número 7. Josué 7. Eu não vou ficar nas histórias, vou passando e pincelando. Vai pegando a bênção aí. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. O Josué e uma parte do seu povo subiu para atacar a cidade de Ai. E a cidade era tão pequena quanto o nome, Ai. Era muito pequena. E eles acreditavam que eles iriam lá e iriam destruir aquela cidade. Por quê? Primeiro, porque eles entendiam que Deus era com ele. E segundo, também pela a quantidade de homens que ele tinha. O exército deles nem se comparava com o exército de Ai. Só que quando eles foram lá, eles foram derrotados, fugiram. E aquilo foi uma grande vergonha para Josué. Tanto que na oração ele diz para Deus: Deus, mas imagina se os inimigos souberem que a gente perdeu para Ai. Os inimigos vão vir nos destruir para tomar também o que já conquistamos. Aí aqui no capítulo 7, versículo de número... O capítulo 7, versículo... o 6, ele fala um pouco da oração de Josué. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. As autoridades de Israel fizeram o mesmo e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão para que nos entregasse nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Quem dera nos estivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão, onde na terra de escravidão. Era melhor estar lá do que estar servindo ao Senhor. Ah, Senhor, que direi? Ora, Israel virou as costas diante de seus inimigos, quer dizer, fugiu de seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e exterminarão o nosso nome da terra. Então que fará o seu nome? Disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado? Olha isso. Ô Josué, por que você está prostrado? Mas pastor, Josué estava orando. Pastor, isso contradiz, porque se Josué estava orando. Mas perceba que a oração foi exatamente a oração que eu iniciei a mensagem falando. Oração de lamentação. Tem pessoas que a oração dela é só para se lamentar. Deus, nada dá certo para mim, mas eu te sirvo. Não, não era esse tipo de oração o qual Josué deveria fazer. Ele estava ali prostrado e agora Deus diz: ô Josué, por que você está prostrado? Levanta-te. Israel pecou, violou os mandamentos. Agora você tem que achar o que é errado, tirar do meio do povo, para que o povo tenha vitória. Meu irmão, às vezes a pessoa ela só precisa entender qual atitude que ela deve tomar para se cessar o problema. Às vezes o problema é um problema grande. Esse problema para Josué não era um probleminha não. Não era porque o exército era pequeno que o problema também era pequeno não. O problema era justamente esse.
o exército pequeno, mas eles não conseguiam derrotá-los. Às vezes são inimigos pequenos que a pessoa não consegue derrotar, mas por quê? Ela não está no espírito de oração para discernir o que é certo e o que é errado. Às vezes a raposinha que está entrando na vida dela está destruindo toda a vinha. Pequenos invasores que estão causando grande destruição. Foi mais ou menos isso. A maioria conhece a história, mas quem não conhece, estuda um pouco. Você vai entender. Era coisa pequena, mas que destruía tudo, era maldição. Pequeno ou grande, costumo dizer, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Mas uma mentirinha, pastor, não. É como um pecado muito maior que você imagina. É a mesma coisa. A mentirinha, a fofoquinha, é a mesma coisa. Não muda nada. Também te suja. E isso impede da pessoa receber grandes bênçãos. Entenda bem isso. Então Deus chegou para Josué e disse: Josué, levanta-te, você está prostrado, rapaz. Por que você está prostrado? Se levanta, vai tomar atitude. Você sabe, tem coisa errada. Eu não sabia que tinha coisa errada, mas se tivesse no espírito de oração, você saberia, Josué. Não foi que Deus falou isso para Josué, mas tem interpretação extensiva. Vai lá para 2 Crônicas, capítulo 20. Já estou terminando, eu disse que seria rápido hoje. 2 Crônicas 20, mas é uma mensagem para realmente a pessoa acordar. 2 Crônicas 20. Aconteceu a mesma coisa com Josafá. Josafá também cometeu um erro, um grande erro. Qual foi o erro, pastor? Se aliar com ímpio. Tem muita gente que tem se aliado com ímpio. Josafá sabia da história do rei Acabe. Apesar do rei Acabe governar uma parcela do povo de Deus, mas ele fazia o que era errado. Se ele fazia o que era errado, ele não tinha que se aliar àquilo. Mas pensa comigo, Acabe governava o povo de Deus. Não era porque ele governava o povo de Deus que ele fazia também o que era certo. Ele fazia o que era errado. Então Josafá não deveria se intrometer com alguém que, mesmo que comandasse o povo de Deus, estava fazendo o que era errado. Josafá não deveria criar acordo algum com ele, mas teve um acordo. E agora, o Acabe, espertalhão, o Acabe diz: ô Josafá, sabe de uma, o pessoal está querendo me matar, rapaz. E o pessoal está, esse exército de mim, quando souber que eu sou o líder aqui desse povo, ele vai me matar. Então vamos fazer assim: eu vou te dar minha roupa, Josafá, que a minha indumentária, eu tenho roupa de rei, e eu vou te dar. E Josafá, doido para assumir o lugar do Acabe, ser grande como Acabe era grande, falou: opa, vamos lá, então me dá a sua roupa aí. Pronto, eu vou me vestir de soldado, vou ficar no meio do povo. Eu sou povão, ô Josafá, que eles querem me matar, então eles só vão matar o rei. E aí o Josafá foi lá, vestiu a roupa do rei, está aí lá no meio de todo mundo. A Bíblia diz que um soldado estava testando ali o arco e flecha, e aí ele atirou a flecha aleatoriamente. Imagine, a flecha foi lá, voltou, subiu por dentro da indumentária de soldado do rei Acabe e matou o soldado de cima, matou o Acabe de cima para baixo. Você já viu flecha fazer curva? Mas aquela fez. Era o dia de Acabe. Eu já estava até contando ali para um pastor ali embaixo, dando risada. É a história do careca e do cabeludo. Você já ouviu a história do careca e cabeludo? A morte chegou para o cabeludo e disse: ó, hoje eu tenho que te levar, deu o horário aqui, hoje é o dia de sua morte. O quê? Não! Mas senhora morte, dona morte, mas tenho tanta coisa para fazer, dona morte. A vida está tão boa, agora que eu cheguei no estágio bom da minha vida, as coisas estão tão boas, dona morte. E aí, mas hoje é o dia, eu vou ter que te levar, não tem jeito. E ela falou: vamos fazer assim? Amanhã, vou te dar 24 horas. Amanhã, nesse mesmo horário, no mesmo lugar, a gente vem aqui e aí a senhora me leva. Tá certo assim? Dona Morte, tá bom, não costumo fazer isso não, mas vou fazer hoje. E ele falou: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? A morte vai me levar.
E aí ele entrou numa barbearia e falou: arranca meu cabelo aqui, me deixa careca. E aí o barbeiro deixou ele careca, e ele voltou. Daqui a pouco, deu as 24 horas, a dona Morte chega. Ei, rapaz, você viu um cabeludo por aí, que ontem marquei com ele, está aqui, vou levar ele hoje. E eu disse a ele que eu não atraso, a morte nunca atrasa. E ele falou: não, eu não vi não, rapaz, não passou nenhum cabeludo por aqui não e tal. Ele dona Morte, eu não sou de perder viagem, careca, eu não sou de perder viagem não. Já que o cabeludo não está aqui, vai você mesmo. E aí levou o careca. Foi mais ou menos o que o rei Acabe tentou fazer. Falou: Josafá, já que eles estão querendo me matar, eu vou me vestir de soldado. E não adiantou nada, a flecha veio de baixo para cima e matou o rei Acabe. E agora a Bíblia diz que o homem chamado Jeú foi inspirado por Deus para dar uma bronca no Josafá. Josafá, você está fazendo acordo com ímpio. Você não deveria fazer acordo com ímpio, Josafá. E Josafá entendeu aquilo. Só que o Jeú disse: você entendeu, porém haverão consequências. Olha lá: boas coisas, contudo, que acharam em ti, porque tirar do bosque da terra e preparar. Não é esse não, pastor. É no capítulo 19, o versículo é o 2 mesmo. O vidente Jeú, filho de Anani, o 19:2, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Porque ele era fã do rei Acabe. O rei Acabe era o ídolo dele. Mas o rei Acabe fazia o que era errado. Não tem o que ser fã de quem faz o que é errado de maneira nenhuma. Aí diz o versículo 3. Boas coisas. Não, ainda continua. Odeiam ao Senhor. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Josafá, haverão as consequências. A ira do Senhor vai se acender. Coisa ruim vai te apegar. E aí chega no versículo 1 de onde eu mandei você abrir, que foi o capítulo 20, que diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Olha a consequência agora. Os inimigos que eram parentes, depois você vai estudar e você vai ver que esses inimigos eram parentes, eles se unem para destruir quem era de Deus, o povo de Deus. E às vezes isso tem acontecido. As pessoas se unem para destruir quem é de Deus, ou o próprio evangelho, a palavra de Deus. Aí diz: então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado da Síria, já estão em Hazazon Tamar, que é de Egedir. Aí diz: temeu Josafá. Existem temores que nos aproximam de Deus, mas existem temores que nos desanimam. Esse, por exemplo, não desanimou o Josafá. Josafá sabia qual era o caminho certo. Esse temor aproximou Josafá de Deus. Por quê, pastor? E pôs-se a buscar a quem, gente? O Senhor. Josafá agora, ele já sabia qual o segredo da vitória. E qual era o segredo? Buscar Deus. Meu irmão, no momento de maior dificuldade, busque a Deus. Deus sempre vai honrar aquele que o busca. Busque a Deus. Pastor, no momento difícil, vamos fazer oração e Deus vai operar. Mas Deus vai mudar a sua vida. E vamos fazer um ato de fé hoje. Hoje um ato de fé que vamos fazer é extraordinário. Aí diz, aí continua aqui, né? Pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá, consagração, purificação. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, clamar a Deus. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá como, gente? Em pé na congregação de Judá. Você está vendo o que o pastor estava falando? No momento de maior dificuldade para Josafá, ele se colocou de pé. Não, vamos ter que resolver isso, vamos orar. E eles buscam a Deus agora no átrio. Aí continua.
colocou-se de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu o nosso Deus? Perceba que a oração dele é diferente da de Josué. Josué vai se lamentar, ele vai contar o problema aqui a Deus, mas você vai ver que a oração dele já é diferente. Ele já entra exaltando a Deus. Senhor, o Senhor domina sobre tudo. Como é o começo do Pai Nosso? Você pode me ajudar aí? Que estás sobre todas as coisas, que domina tudo. Foi a oração que o Josafá fez. Senhor, o Senhor está sobre todas as coisas. Em outras palavras, o Senhor tem poder para tudo. Deus tem poder para tudo, meu irmão. Tem poder para tudo. Ele domina tudo e todas as coisas. Olha a oração dele, que oração diferente. Aí diz: tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força e poder, e não há quem nos possa resistir. Olha a oração diferente, gente. Ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu não estou procurando um Deus fraco, não. Eu estou procurando um Deus poderoso, o Deus forte, o Deus que é grande, o Deus que no momento da dificuldade pode me ajudar. Eu estou buscando aquele que o Deus que é certo, o Deus que pode tudo, que tem força suficiente para me ajudar. Aí continua: ó nosso Deus, não nos lançaste fora, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Oh Deus, não foi o Senhor que expulsou esses moradores, os moradores perversos, inimigos que moravam aqui nessa terra, e nos deu aqui esta terra? Foi num momento como esse de guerra que está acontecendo lá em Israel. No mesmo momento, no mesmo lugar. Olha o que ele já foi fazer. A arma dele não foi a material, não foi a física. Ele não preparou os maiores armamentos de Israel. Ele vai buscar Deus. Se aquele povo se une e busca a Deus, e nós estamos fazendo isso por eles, já que eles não acreditam mais em muitas coisas, mas nós acreditamos. Se nós nos unirmos no momento de maior dificuldade, a guerra cessa e a paz reina, meu irmão. Creia nisso. Foi num momento de ataque. O povo se uniram contra Israel, e eles agora vão clamar a Deus. E ele diz: Senhor, o Senhor expulsou os inimigos dessa terra e nos deu essa terra. Essa terra agora é nossa. Os filhos de Abraão, nós somos a semente de Abraão. Eles eram os descendentes de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. O Senhor deu, porque o Senhor era amigo de Abraão, e pela tua fidelidade com Abraão, o Senhor entregou isso, o Senhor entregou essa terra. Aí continua, aí ele diz: habitaram nela, e nela edificaram um santuário a teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante desse templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Oh Deus, quando construímos esse santuário, o objetivo é, no momento difícil, nós iríamos buscar, o Senhor iria nos ajudar. Esse lugar também é santuário de Deus, casa de oração, meu irmão. E no momento difícil que você está passando, pode clamar a Ele, que Ele pode te ouvir e te livrar. Crê nisso. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, propenso a isso, para cessar toda a guerra. Aí diz: agora, porém, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que dele se desviaram e não a destruíram. Quer dizer, imagina, quando eles estavam no caminho para possuir a terra, Deus não deixou eles passar pelo meio desse povo. Deus não deixou. Deus fez eles rodear a terra para que não passasse pelo meio do povo. Não sei o que é que Deus pensava.
Quem sabe Deus estava dando livramento a eles. Só que agora esses inimigos estavam querendo subir para destruí-los. Aí diz: vê como nos dão pago, vindo para nos lançar fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não nos julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em quem, gente? Oh, coisa bonita! Deus, eu não tenho força para vencer esse problema. Eu não sei como vencer. Quem sabe você não tem força mais para vencer esse problema. Você pode dizer: pastor, eu não sei o que fazer mais. Já busquei médicos, já busquei a todos que poderiam me ajudar e eles não sabem o que fazer. Mas sabe o que é que acontece, pastor? Os meus olhos estão postos no Senhor. Não é em problema, eu não estou olhando para os problemas, eu estou olhando para Deus. É para Deus que eu estou olhando. Meu irmão, seus olhos têm que estar postos em Deus, não é nos problemas. Sempre digo que os seus problemas não tem que ser encarado de baixo para cima, mas de cima para baixo. Você tem que olhar para os seus problemas assim, ó. É para Deus que você olha assim, seus problemas você olha assim. Eles são pequenos perante o Deus grande que há na sua vida. Deus, eu não tenho força. Mas meus olhos, vamos ler só mais esses 2 versículos. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Você está vendo? Eles estavam de pé, espírito de oração. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Agora veio o Espírito para falar com ele que estava na vida do Jaziel, e é o mesmo Espírito está sobre a minha vida que estou pregando para você. E o que foi que aquele Espírito falou através do Jaziel? Vai para o versículo 17, termina aqui: nessa batalha não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó povo da Igreja Internacional da Graça de Deus, do estado da Bahia, da capital baiana. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro e o Senhor será convosco. No momento da batalha, Deus estará com você, meu irmão. Fica tranquilo, Deus está cuidando de tudo. Creia nisso, esse é o Espírito de Deus. O que eu devo fazer? Estar de pé. Eu não abro mais a Bíblia, já até fechei. Se deixar aqui eu prego até amanhã. Mas lá em Eclesiastes capítulo 10 versículo 4, a Bíblia diz que quando se levantar sobre você o espírito do governador, não deixe a sua posição. Não largue a posição de filho de Deus. Se levante o problema que se levantar, Deus é contigo e é Ele quem te guarda na batalha. Amém? Vamos fazer oração agora, gente? Dá um pulo e fica de pé.